Olá, quinto ano, vamos para a nossa aula de História e nós vamos falar enquanto isso na Europa. Começamos na página 96 e vamos até a página 103. Vamos lá? Prontos aí? Podemos começar? Então vamos! Capítulo 2, enquanto isso na Europa. Você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Não? Vamos descobrir algo sobre ele? Ele foi um famoso general francês que assumiu o poder da França em 1799. Nessa época, os interesses econômicos e políticos da França entravam em choque com a Inglaterra. E para resolver esse impasse, Napoleão usou seus exércitos para proibir que outros países europeus comprassem produtos da Inglaterra. Essa proibição recebeu o nome de Bloqueio Continental. Portugal ficou numa situação bem difícil. Não podia romper com a Inglaterra porque os ingleses eram seus parceiros comerciais. Mas, se não fizesse isso, seria atacado pelos exércitos de Napoleão. A coroa portuguesa, ameaçada por Napoleão e suas tropas, decidiu então mudar-se para o Brasil em 1808. E aí temos uma atividade aqui, ó, na página 97, que você deverá seguir o que se pede aí, ó. Número 1. Observe o mapa da Europa na atualidade e faça o que se pede. Você vai localizar a França e fazer um círculo, pintar de vermelho Portugal, de verde a Inglaterra e pesquisar qual é o território correspondente à Inglaterra na atualidade. Depois que você fizer essa pesquisa, você vai pintar um mapa. Tudo bem? Você sabia? A França no século XIX passou por uma grande transformação desde o século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial, que foi lá em 1914. Essa época foi chamada de Belle Époque, considerada a era de ouro das artes e das descobertas tecnológicas, como o telefone, o cinema e a bicicleta. A bicicleta é bem velhinha, hein? Olha só de que época ela é. Bom, sendo assim, vimos aí que Napoleão Bonaparte e seu exército teve um contratempo com a Inglaterra e com isso ele se impôs. Ninguém mais fazia negócio com a Inglaterra e Portugal ficou numa situação bem difícil, não foi? Na página 98, vamos fazer. Leia o texto abaixo para saber quais foram as ideias, as novas ideias que fizeram o Brasil do século XVIII. Quanta briga! Sempre, né? A briga sempre, pela disputa do poder. Então vamos lá. Quem ouviu ou quem nunca ouviu uma piada sobre um português? Lá em Portugal existe também a anedota contra os brasileiros. Aliás, essas desavenças são bem antigas. Vem lá da época do descobrimento do Brasil, quando em 1500 o Brasil tornou-se colônia portuguesa. Nessa época, a colônia foi obrigada a obedecer a algumas regras que ficaram conhecidas como Pacto Colonial. Segundo esse pacto, o Brasil deveria fornecer a Portugal matéria-prima por preços baixos e só poderia comprar produtos manufaturados da metrópole, ou seja, lá de Portugal, certo? Mas os preços muito elevados. Portugal achava que tinha encontrado sua galinha de ovos de ouro. Os colonos que viviam no Brasil não gostavam nada desse acordo, porque não podiam fazer nada sem autorização da metrópole, nem criar leis ou decidir para que o país pudesse ou não comprar de lá ou vender. E a briga começou. Do outro lado do mapa, a França no final do século XVIII também decidiu brigar
e defender novas ideias. Os franceses queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso, derrubaram o rei para colocar um novo governante escolhido por eles. As ideias da Revolução Francesa chegaram à América e muitas revoluções começaram a pipocar. Várias colônias, como os Estados Unidos e o México, decidiram que não precisavam mais obedecer às metrópoles da Europa. E alguns anos depois, o Brasil também se proclamou independente de Portugal, com ou sem piadinhas. Quem foi o governante escolhido pelos franceses? Um baixinho chamado Napoleão Bonaparte. E em alguns livros a gente percebe o Napoleão montado, né, no seu alazão, todo pomposo, mas não era bem essa realidade, né? A história conta também que ele era pequenininho, ele era baixinho. Viu como as imagens enganam? As aparências enganam, não é verdade? Página 99, tem uma atividade 1, 2 e 3. O que eu quero que vocês façam, tanto os presenciais como não presenciais, é a pesquisa sobre Napoleão Bonaparte e ela deverá ser feita no caderno. Gente, não é para responder essas perguntas aí não, tá? Você vai fazer uma pesquisa, essas perguntas que estão aqui, é só para você saber mais ou menos o que você vai pesquisar, tá bom? Então você coloca lá, Napoleão Bonaparte, tá? E conta a história dele. Não precisa ser aquela pesquisa gigantesca não, as ideias principais, mas feita no caderno de história, tudo bem? Bom, a chegada da coroa portuguesa ao Brasil. Eles vieram fugindo de lá com medo da tropa de Napoleão. Aí chegam ao Brasil. Há 200 anos o mundo passava por grandes transformações. Napoleão, imperador da França, iniciava uma expansão territorial por todo o continente europeu. Naquele período, Portugal estava sob muitas pressões. De um lado, os franceses que ameaçavam o território daquele país, caso ele não cumprisse a determinação do bloqueio continental. E do outro lado, a Inglaterra, certo? Que era aliada de Portugal comercialmente. As tropas francesas, comandadas por Jean d'Arc Junot, já estavam se aproximando de Lisboa quando Dom João e a corte portuguesa bateram em retirada rumo ao Brasil. Quando eles chegaram aqui, era um dia chuvoso e frio. Uma multidão de lisboetas acompanhou o carregamento da gigantesca carga da família real, que chegou ao nosso país no dia 22 de janeiro de 1808. E a esquadra portuguesa veio protegida por quem? Pela Marinha Guerreira Inglesa, é claro, né? Trazia 10 mil a 15 mil pessoas. Entre eles estavam os fidalgos, funcionários públicos, militares e eclesiásticos, além da rainha Dona Maria I e do príncipe regente, Dom João, com sua esposa, Dona Carlota Joaquina, seus filhos, Dom Pedro, então com 9 anos de idade, Dom Miguel e as 5 princesas. Na fuga, trouxeram metade do dinheiro que circulava lá em Portugal, cerca mais ou menos de 22 milhões de libras, o que é um montante elevado mesmo para os padrões atuais. Dona Maria I havia sido declarada louca, razão pela qual Dom João era o príncipe regente. Ele passaria a ser Dom João VI após a morte de sua mãe. A chegada repentina dessa leva de gente no Rio de Janeiro, com cerca de 50 mil habitantes, criou todo tipo de problemas. Imagina, esse tanto de gente chegando no lugar assim do nada. O Brasil teve avanços importantes com a chegada da família real. Houve a abertura dos portos para as nações amigas, que arrigou uma atitude pragmática de legalização do imenso contrabando que havia entre a colônia e a Inglaterra, com a consequente arrecadação de impostos.
o país deixou de ser vice-reino e passou a ser a sede da monarquia luso-brasileira. O Rio de Janeiro transformou-se em uma corte e recebeu, em curto período de tempo, várias melhorias. Jardim botânico, biblioteca, tipografia, seu primeiro jornal, uma companhia de seguros, uma fábrica de pólvoras e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Bom, trouxe muitos prejuízos, mas trouxe alguns benefícios também, né? Principalmente para o Rio de Janeiro. Na nossa página 102, diz assim, ó. Você sabia? O Brasil não tinha estrutura para receber essa quantidade de gente que veio de Portugal. E os nobres simplesmente fizeram o quê? Chegavam na casa das pessoas de melhores condições e tomavam conta das casas e batiam um carimbo PR, Príncipe Regente. E aquelas pessoas tinham que desocupar a casa, somente com os seus pertences pessoais. Móveis, tudo que tinha ficava na casa para que a corte portuguesa pudesse morar nas melhores casas do Rio de Janeiro da época, já que lá em Portugal eles tinham palácios. No Brasil nunca teve palácios, não é verdade? Só que os colonos não gostaram nadinha disso, ficaram revoltados. E aí começaram a dizer de príncipe regente, de PR, para ponha-se na rua. Olha, ninguém quer ser jogado na rua, te saindo das suas casas para outra pessoa morar, não é verdade? Atividades, vamos fazer. Da página 102 e 103, temos uma outra pesquisa que diz assim, ó. Com a ajuda de seu professor, imagens de instituições que foram criadas no Brasil, por causa da chegada da família real, e que até hoje existem e são importantes para a nossa história. Colhe as imagens em seu caderno e não se esqueça de registrar suas fontes de pesquisa. Enriqueça seu trabalho contando um pouco da história de cada uma das instituições que você escolheu pesquisar. Bom, nós vimos aí que, olha, já tinha de dar algumas dicas. Chegou o Jardim Botânico, chegou a Escola de Belas Artes, chegou o teatro. Então, essas é uma das obras que você pode pesquisar e colar no seu caderno. Tudo bem? Olha, nossa história é mesmo fantástica, não é mesmo? Ela traz, assim, coisas que a gente começa a entender como nós chegamos até aqui e como estamos até aqui. Não é verdade? Meus amores, um beijo e até a nossa próxima aula de história. Com Deus!